Olá amigos do canal PL, aqui vocês estão olhando para o Santana CD 1985. Eu vou fazer um vídeo hoje sobre painéis e é bem legal as curiosidades também a esse respeito. Bom, se não forem inscritos no canal, se inscrevam. A gente tem aqui alguns veículos antigos que a gente procura estar aí trazendo conteúdos interessantes para vocês. Esse aqui é o Santana CD 85 verde Itapuã com 80 mil quilômetros. Esse carro aqui tem realmente uma quilometragem baixa. E eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre o painel desse carro. Painel que na verdade as pessoas pensam que o Gol quadrado foi o primeiro veículo da Volkswagen a sair de fábrica com esse painel aqui, esse painel padrão Audi, né? Mas na verdade foi o Santana em 1984. Esse padrão de painel começou a sair lá na Alemanha nos Golfs, mas eram, em vez dos instrumentais serem redondos, eles eram quadrados. Um padrão que ficou conhecido aqui nos Gols aí CL ou GL 88, padrão retangular ou quadrado, como queiram. Realmente era um padrão aí europeu que foi usado nos Golfs da época. O primeiro veículo nacional a utilizar esse tipo de instrumental foi o Volkswagen Santana no ano de 1984. Naquela época, os demais veículos da linha usavam painéis diferentes. A linha Gol usava um painel que ainda era basicamente o mesmo de 1980, quando o Gol foi lançado lá em maio de 80, painel de lata, tabeleira em lata. Em 84 já havia sofrido algumas mudanças, o painel tinha ganhado uma espuma em cima nas versões mais completas e o instrumental passava a vir com fundo cinza naquele ano especificamente de 84, e o Gol GT saía também com contagiros, econômetro, mas ainda era a mesma base. O Passat tinha basicamente ainda o mesmo painel lá desde 74, claro que com algumas mudanças na grafia, fundo, e também o fundo também era cinza nesse ano de 84. Então a linha BX, linha Gol, Voyage, Paraty tinha um painel exclusivo e o Passat também o painel dele. O Santana foi o primeiro a trazer esse painel aqui mais moderno, com relógio digital integrado. Realmente era uma coisa bem moderna para a época. E já posteriormente, no ano de 1985, o Passat recebeu uma restilização onde ele ganhou novos para-choques, novas lanternas, e o interior também foi remodelado, todo um novo tabelier, e aí sim esse painel foi utilizado. No caso do Santana, quando foi lançado, o Santana vinha com um motor 1.8 ainda MD, então aqui a gente tem até 200 km por hora. Nas versões CD, que é essa daqui, e CG, que era a intermediária, o painel vinha com contagiros, relógio digital e esse econômetro com um shift light ao centro aqui, que indicava o momento ideal das trocas de marcha. No caso da versão CS do Santana em si, ele vinha com um relógio analógico aqui e a temperatura ficava, então não havia, ó, claro, o relógio digital, mas ainda tinha aqui o econômetro. Esse econômetro ele variava, por exemplo, aqui a gente tem um marcando de 7 até 19 km por litro, esse carro é movido a álcool. Havia uma variação, eu já vi outros econômetros que marca até 15 km por litro, até a partir de 9 aqui. Então eu já vi vários tipos desse econômetro, não sei dizer ao certo qual era o critério. Esse painel teve bastante mudança, às vezes você bate o olho e vê, pensa que é a mesma coisa, mas esse painel aqui foi usado basicamente até 1994 na linha Gol quadrada, né? Em 95 o único Gol fabricado era o 1000 e o 1000 saía com um painel simples, aquele painel mais simplificado. Mas houve muita diferença entre esses anos todos. Por exemplo, aqui nos primeiros Santanas você tem a luz do farol alto em amarelo. Olha só, presta atenção. Ó, a luz aqui é amarela. A partir de 1986, essa luz passou a ser azul. Azul dessa maneira. Nós vamos mostrar aqui agora o painel da Paraty GLS 1988. São 3 anos a mais, 3 anos mais nova do que o nosso Santana. Aqui você tem basicamente o mesmo painel, ó, a mesma concepção, só que com diferenças. Aqui ó.
a luz do farol alto é azul. A partir de 1986 é que passou a ser dessa maneira. Bom, aqui a gente tem o painel marcando até 220 km por hora. No lugar do econômetro a gente tem uma indicação de troca de marcha. Basicamente são essas as diferenças. O motor da Paraty era basicamente o mesmo motor AP 1.8, só que ele não tinha o comando esportivo do Gol GTS 1.8, mas o câmbio era o mesmo, era basicamente o mesmo motor, mas o GTS ele tinha um comando específico. A Paraty GLS ela passou a sair com comando igual ao do Gol, acho que a partir de 1991. Então você via atrás, a partir de 91, o emblema 1.8S. O 1.8S era em referência ao comando mais bravo que dava um desempenho a mais. Esse aqui é 88, é o primeiro ano da Paraty GLS. A gente teve, na verdade, Paraty GLS até 86, 87 com a restilização não tem, e passou a ter a partir de 1988, do meio do ano, a versão GLS. Quando foi lançada a linha 88 da Paraty, foi apresentado somente a linha GL e CL. A GLS foi apresentada no meio do ano. Esse emblema de marcha, ele saiu só no modelo 88. A partir de 1989, no lugar desse emblema de troca de marcha, você tem o emblema da Volkswagen. Eu particularmente acho mais interessante, pelo menos, esse emblema. Na verdade, eu acho que o ideal seria ter o econômetro lá do Santana, mas é aqui você tem a alusão, e no lugar do GTI, você tem o logo GTI. O Passat, ele tem uma questão diferente. Aqui vocês estão vendo também que no painel da Paraty você tem a luz do freio de mão e do afogador. Vamos voltar lá no Santana. Aqui de volta ao Santana, a gente vê que essa fileira inferior de LEDs não tem nenhum LED. Nem a luz do afogador, nem a luz do freio de mão. Porque no caso do Santana, elas estão aqui. Então aqui funcionam as luzes. A do freio de mão especificamente, ela não está acendendo aqui no Santana. Acho que está queimada essa luz. Mas ela é para acender também, né? Então aqui no caso você tem ao lado, por isso que você não tem ao centro. O Passat, ele tinha todas as LEDs aqui ao centro do painel. Então também é um pouco diferente em relação ao do Santana. Alguns modelos, a luz de aquecimento, que no caso aqui é dentro do espaço ali do ponteiro de temperatura, ela fica ali junto aos LEDs centrais. Então esse vídeo serve também uma espécie de alerta, porque às vezes as pessoas trocam os painéis do carro, ou por algum problema, geralmente porque dá problema, compra outro. Às vezes você vai no desmanche ou compra até mesmo pela internet, você pode comprar errado, você pode comprar um painel de Santana e se você pôr num Passat, você vai ficar sem a luz do freio de mão e a luz do afogador, porque no caso do Passat, da Paraty também, tem que ser aqui. No caso do Santana, se você pôr um painel de Passat, a luz vai ficar aqui no meio, mas também vai ter aqui ao centro do painel. Então, muitas particularidades, né? Você vê aqui até marcando 200, o Santana, ele sofreu uma restilização em 87, mas o motor AP 2.0 chegou só em 88. E quando chegou, passou a vir aqui 220, né? E no GTI em 1989 passou a ser 240, inclusive. E como ele tinha injeção, a luz da injeção também passou a vir aqui no meio e não tinha a luz do afogador, porque o afogador não tinha mais, né? E o fundo do painel era vermelho, também dos mesmos moldes do GT lá de 84, 85. As pessoas dizem que era amarelo aquele painel, mas é que na verdade ele fica amarelo. Originalmente ele é vermelho. Esses comandos de ventilação também têm diferenças, ó. No caso do Santana 84, todos os Santanas, né? Aqui no caso o comando do carro sem ar-condicionado, que esse carro não tem, os comandos são dessa maneira. Vamos lá na Paraty. Olha, aqui você nota um comando de ar com a barra inferior com a barra vermelha, né? Eu acho mais bonito esse comando. No caso aqui, os dois carros eles não têm ar-condicionado. Se tivesse ar-condicionado, seria aquele comando com botões. Esse comando da Paraty eu acho mais bonito. Os dois carros meus, ele tem o rádio Bosch Rio de Janeiro. No caso do Santana é original. Essa Paraty aqui, ela saiu original de fábrica, eu acredito, tudo indica aí, com Bosch Bosch São Francisco. É aquele rádio muito bom também, mas sem a fita.
O Santana lá, ele não tem direção hidráulica. Em 85 não havia direção hidráulica disponível para aquele carro. Essa Paraty também não tem, mas ela vem com esse volante 4 bolas. O Santana, quando ele começou a sair com direção hidráulica, ele vinha com esse volante aqui de 4 bolas, tá? Esse volante é original desse carro ainda, e do Santana também. O meu amigo Antônio Augusto, lá de São José do Rio Pardo, é um cara que manja bastante de painel, se tratando da literatura desses painéis da linha GL, porque no caso GL, GLS, GTI, GTS, o Gol GL dos anos 90, Paraty também, ao invés do contagiro, eles traziam um relógio, o mesmo padrão do Santana CS, Santana CL, o painel mais simples, né? Já o Gol CL e Gol 1000, eles traziam um painel que não tinha relógio. A partir do momento que a gente entra na literatura do painel do CL, que é aquele painel mais simples em relação a esse painel da linha GL, você tem aquele painel quadrado. Aquele painel lá, ele tem bastante variação. No caso do Gol 1000, ele não tem relógio e também não tem marcador de temperatura da água, do arrefecimento. Tem só uma lâmpada que acende a hora que o motor estiver superaquecendo. Era opcional no CL o relógio de horas que podia vir. Também tem algumas luzes que mudam de um ano para outro. Tem bastante diferença. Tem o motor AP 1.6, depois começou a sair o CHT. Tem uma variedade enorme de painéis. Então, quando você for trocar o painel, se precisar trocar, e fique atento, porque às vezes você pode comprar o painel que não é original. Vai funcionar também, mas se você quiser manter a originalidade, às vezes você pode comprar e às vezes depois só perceber. Então esses painéis, eles parecem igual, mas o objetivo desse vídeo é mostrar que não são. Tem bastante mudança ano após ano. Até esses relógios aqui, eles têm alguma diferença também específica quando você muda de um ano para outro. Alguns modelos, como a Paraty Surf, Saveiro Sunset, Voyage Special, eles saíram com o painel do CL, né? Não era o painel GL, era o painel CL, mas o instrumental era o com contagiros. Esse instrumental, ele serve perfeitamente aí no painel do CL, né? Tanto que saiu original de fábrica na Paraty Surf, Saveiro Sunset, a Saveiro Summer, ela saiu com esse painel GL, mas a Saveiro Sunset saiu com o painel do CL. O Voyage Special também. Inclusive o Voyage Special, ele tinha um console exclusivo dele, um console que não saiu em nenhum outro modelo da linha quadrada. Ele era esse painel aqui, daqui para baixo é o console, que é no padrão já conhecido aí do CL. O Voyage Special, ou especial, como queiram dizer, ele tinha também um console específico. Cumprindo a proposta de literatura automotiva e nostalgia, busquei mostrar nesse vídeo algumas curiosidades a respeito de painéis aí da linha Santana, linha Paraty, linha Passat, mostrando que ambos têm diferenças ano a ano. E de bônus, para quem ficou até o final, eu vou mostrar um acessório que eu coloquei na nossa TL, o nosso Arculade aqui do canal. Eu vou fazer um vídeo só dela, mostrando algumas atualizações. Mas aqui você tem agora no painel um contagiros da Cronomark no padrão original. Tem até um check aqui quando você vira a chave, ó. O check control, né? Então esse contagiro eu vou mostrar em funcionamento no próximo vídeo que eu vou fazer exclusivo do Volkswagen TL 1600. Por isso se inscreva no canal, porque aqui é nostalgia. E o conhecimento, o enriquecimento do seu conhecimento geral em respeito a automóveis é cada vez mais enriquecido. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!